Boa tarde, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio do Rumores da Inês, o seu podcast semanal sobre a vida e carreira da cantora Taylor Swift. Eu sou Rafaela, sua host, e nas redes sociais vocês me conhecem como Do Ré Mi Fá. No vídeo anterior, a gente falou o que aconteceu na vida de Taylor Swift depois que ela lançou o seu primeiro álbum e foi um sucesso absoluto. O que viria depois disso, o que era esperado dela depois disso. Eu comentei com vocês, então, que o vídeo de hoje seria uma pausa nos avanços da carreira da Taylor para a gente fazer uma linha do tempo completa do relacionamento dela com o Joe Jonas, que começou mais ou menos nessa época, ali, depois do sucesso do debut álbum e antes do lançamento do álbum Fearless. Mas, já deixando claro que essa timeline vai até 2020. Então vai ter muitas coisas que eu vou citar para vocês aqui que eu vou explicar depois mais para frente nos outros episódios de lançamento de álbum, de incidentes em VMA e etc. Então, quando eu der esses pulos mais para frente e não explicar exatamente o ocorrido naquele momento, não se preocupem, porque mais para frente a gente vai falar sobre isso em outros episódios aqui do Rumor, mas o foco de hoje é apenas o relacionamento com o Joe Jonas. Então, não se preocupem com as partes sobre a carreira da Taylor, isso tudo vocês vão entender depois. Antes de começar o vídeo de hoje, eu tenho dois recadinhos. O primeiro é que eu tô postando lá no TikTok um vídeo sobre cada uma das músicas do Midnights, interpretando a letra e fazendo as minhas teorias sobre cada música. Então são 20 vídeos. Eu tô aprofundando bastante, tô fazendo vídeos longos sobre cada uma das músicas, então, se eu fosse vocês, eu corria lá pra conferir. Deu pra fazer, assim, um apanhado bem legal das músicas, a gente já tá quase finalizando as músicas bônus. Eu criei uma playlist sobre o Midnights, então todos esses vídeos estão ali dentro da mesma playlist pra facilitar pra vocês. Então não percam tempo e depois de ouvir este episódio, vão lá no TikTok, eu sou do Ré Mi Fá por lá, e aí vocês podem conferir todos estes vídeos. O segundo recadinho é lembrar vocês que vocês podem apoiar o meu trabalho no apoia.c/doremifá com uma quantia a partir de R$5 mensais e no final de todo mês eu posto uma newsletter falando tudo que a Taylor fez dia a dia do mês. Mas agora, sem mais delongas, vamos lá para o episódio de hoje, voltando lá para 2008 e falando sobre Joe Jonas. Ao fim de maio de 2008, Taylor Swift começou a ser alvo de rumores a respeito do Joe Jonas e o que parecia ser o início de um relacionamento entre eles. Já aviso que se vocês ouvirem barulhos estranhos no fundo é porque o meu cachorro tá aqui do meu lado, ele nunca tá comigo quando eu gravo e hoje ele está, então às vezes ele pode se mexer e fazer barulhos com a boquinha, ele costuma ser bem quietinho, mas pode acontecer. As pessoas costumavam especular que talvez o que estivesse acontecendo entre a Taylor e o Joe fosse mais do que uma simples amizade entre pessoas famosas. Lembrando que nessa época era muito comum que a Taylor tivesse interações com as estrelas da Disney, como eram conhecidas Miley Cyrus, os Jonas Brothers, a Selena Gomez, a Demi Lovato. Então não era estranho que ela e o Joe acabassem se conhecendo melhor, mas também era um fator que fazia com que ninguém pudesse ter certeza absoluta se era amizade ou se era algo a mais do que isso, já que eles estavam sempre se vendo para lá e para cá por conta de awards, eventos de famosos e etc. A gente só praticamente confirmou o relacionamento no famosíssimo 9 de julho, quando a Taylor pegou um avião para encontrar com o Joe Jonas e aí saem fotos dela chegando na pista de pouso durante a chuva. E o Joe estava esperando por ela naquela noite e aí ela vai assistir ao show dos Jonas Brothers em Dallas. A gente tem fotos da Taylor em Dallas nessa noite e a gente tem fotos dela chegando no aeroporto. E essa noite é citada e contada em detalhes na música Last Kiss, que foi lançada anos depois, mas a gente vai chegar lá e eu vou falar melhor sobre ela. A partir desse dia, o Joe e a Taylor começaram a ser considerados o casal mais do momento. Porque afinal de contas, os dois eram estrelas em ascensão e todo mundo estava prestando atenção em tudo que eles faziam o tempo todo. A mídia, afinal, está constantemente esperando por um casal novo para falar sobre. A gente sabe bem disso, né? Da forma como eles tratam, assim, Jennifer Aniston, Brad Pitt, Britney Spears e Justin Timberlake. Mais atualmente ali a história da Olivia Rodrigo com aquele garoto. Atualmente a Billie com o namorado dela. Então a mídia sempre quer falar de algum casal e nessa época era a Taylor e o Joe. Afinal, eles eram duas estrelas teen que dava muito pano pra manga pra falar.
Nessa época, o Joe Jonas também foi visto em alguns shows da Taylor, que ela não estava em turnê, mas ela participava daqueles shows do Brad Paisley e Tim McGraw, etc., como eu já tinha comentado com vocês em outros vídeos. Então, entre os dias 9 e 11 de agosto de 2008, a Taylor participou das gravações do Jonas Brothers The 3D Concert Experience, que foi gravado em Nova York e mostra o show da The Burning Up Tour. A Taylor aparece de vestido prateado e ela e os Jonas Brothers fazem uma versão de Should Have Said No, a música que era o último single do álbum debut da Taylor daquela época. O Joe namorava a Taylor e o Nick Jonas namorava a Selena Gomez. Então foi nesse período de assistir aos shows dos meninos, ficar no backstage e tudo mais, que a amizade da Taylor e da Selena nasceu. E a gente sabe que essa foi para ambas a melhor parte de ter namorado um Jonas Brother, porque o desfecho de ambos os relacionamentos não foi muito positivo para as meninas, mas a amizade se mantém firme até hoje e as duas falam que a outra é uma âncora para ela na indústria. A Selena, essa semana, inclusive, no documentário, ela falou sobre como a Taylor é a única amiga dela na indústria musical, então a gente sabe que é muito importante essa amizade para as duas. No mês seguinte, no dia 7 de setembro de 2008, a data do primeiro VMA em que a Taylor compareceu, ela e o Joe foram juntos à premiação. Eles não fizeram o tapete vermelho juntos, a Taylor nunca fez um tapete vermelho com um namorado, até hoje, mas eles deram entrevista para MTV lado a lado e também assistiram o show sentados juntos, o tempo todo. E essa foi meio que a confirmação permitida do casal, de a mídia poder chamá-los assim de casal mesmo. Porque mesmo que a gente já soubesse fazia tempo, desde o show de Dallas, em 9 de julho, que eles realmente estavam juntos, nenhum dos dois tinha se mostrado muito à vontade de aparecer assim em público ou falar um do outro para a mídia até então. Um mês depois, no início de outubro, o Joe Jonas telefona para Taylor enquanto ela tá em outra cidade e termina com ela por telefone mesmo, em uma ligação que só durou 27 segundos. Aqui começa a ser fomentada a paranoia da Taylor, que dura até hoje, de que sempre que ela decide tornar o namoro dela público, as coisas dão errado. Algo acontece quando todo mundo descobre, veja os abutres circulando nuvens escuras. O amor é uma chama frágil e ele pode se apagar. Ela cantou lá em 2014 na música I Know Places e a gente sabe que ela tem muitas músicas a respeito desse tema e esses medos dela de se eu falar pra todo mundo vai dar errado. E pode ter começado aqui, porque finalmente quando ela e o Joe decidiram tornar o relacionamento deles público lá no VMA, um pouquinho de tempo depois o Joe vai lá e termina com ela. Então, né, quem pode culpá-la por ter esse trauma? Nessa mesma semana que o Joe termina com a Taylor por telefone, ele tinha gravado um clipe dos Jonas Brothers chamado Love Bug e que foi lançado depois só no dia 19 de outubro. Esse clipe tinha a participação da atriz Camila Bell, com quem, assim que terminou o relacionamento com a Taylor, o Joe começou a ser visto. Então não demorou para que começassem a circular rumores de que ele tinha traído a Taylor com a Camila e que por isso que ele terminou assim tão do nada com ela. Realmente, gente, assim, eu pensaria isso também se eu fosse a Taylor. Eu entendo terem pensado isso na época. Não tem muito como duvidar que ele conhece a menina e termina o relacionamento e aí logo depois começa a namorar essa menina, sabe? Fica meio estranho, né? E aqui eu já era fã da Taylor, então eu me lembro de todo esse bafafá quando começou a surgir as fofocas das pessoas e etc. Um tempo depois, a Taylor contou que nessa época, metade de outubro, o álbum Fearless já estava quase pronto, porque ele seria lançado no dia 11 de novembro de 2008, que coincidentemente é exatamente o dia que eu tô gravando esse podcast. Eu estou gravando o podcast no dia 11 de novembro de 2022. Então, parabéns, Fearless, pelos seus 14 anos. Nessa época, o processo de fazer um álbum demorava muito mais do que hoje em dia, porque as pessoas iam no dia do lançamento nas lojas para comprar e poder ouvir o álbum pela primeira vez. Não tinha como você lançar primeiro uma versão digital, ele tinha que estar nas lojas no dia 11 de novembro. Então era muito importante que o álbum ficasse pronto uns bons dias antes do seu lançamento para dar tempo de fazer essas versões físicas e distribuir para as lojas. Mas com o término, a Taylor quis compor mais músicas, quis falar sobre isso no álbum. Quis esculachar o Joe Jonas de todos os modos possíveis. E esse limite super apertado para adicionar músicas sobre o Joe em Fearless explica muito por que a gente tem tantas músicas sobre ele no Speak Now, o terceiro álbum de estúdio da Taylor, apesar dele ter sido lançado tantos anos depois do término. A Taylor começou a compor o Speak Now assim que ela lançou o Fearless,
E muitas das músicas mais tristes do terceiro álbum de estúdio remetem a esse período logo após o Fearless sair, porque ela ainda estava compondo sobre o término, ela ainda estava falando sobre isso. Tudo isso estava muito fresco na cabeça dela e ela não ia poder adicionar essas músicas no Fearless. Ela teria que deixar para adicionar no terceiro álbum que viria depois. Eu acho até que se fosse hoje em dia ela teria lançado um EP, assim, logo depois que o Fearless saiu. Mas naquela época a Taylor ficava muito mais presa no que é certinho de fazer na indústria. As músicas pro Joe Jonas, que estão presentes no Fearless, que conseguiram entrar no álbum Fearless, então são Tell Me Why, que a Liz Rose escreveu com a Taylor, e ela disse que a Taylor chegou na casa dela do nada e começou a desabafar sobre o término. Então a Liz foi anotando as palavras que a Taylor dizia, e depois ela sugeriu que elas fizessem uma música com a energia e o sentimento que a Taylor estava naquele momento. A mensagem secreta da música no booklet de Fearless diz: "Eu acho que eu fui enganada pelo seu sorriso." A música tem frases que remetem ao relacionamento, como "Eu me lembro do que você disse ontem à noite", que também é mencionado em outras músicas sobre como o Joe disse que amava a Taylor dias antes de terminar. Outra música é You're Not Sorry, que tem a mensagem secreta: "Ela pode ficar com você", fazendo uma referência a Camila Bell e o relacionamento atual do Joe. No título da música, a Taylor faz uma piada com a música Sorry, que tinha sido composta pelo Joe para os Jonas Brothers. Então ele diz sorry e ela diz You're not sorry. Na música, Taylor fala bastante sobre como ele não precisa mais telefonar porque ela não vai atender, fazendo uma referência ao modo como Joe terminou o relacionamento com ela por telefone. O telefone se tornou um símbolo do relacionamento da Taylor e do Joe por conta desse término, assim como o cachecol com o Jake Gyllenhaal anos depois e os aviõezinhos de papel com o Harry Styles. Então, normalmente quando fala sobre o telefone numa música, eu já fico assim, epa, Joe Jonas, é você. Mas hoje em dia não mais, né, gente? Mas na época ela falava muito de telefone ao falar do Joe Jonas. Forever and Always é a faixa mais famosa sobre o Joe Jonas, também tá no álbum Fearless, e ela fala explicitamente sobre o relacionamento e término dos dois. A mensagem secreta da música diz: "Se jogarmos esses jogos, ambos iremos perder." Na letra, a Taylor fala sobre como em um segundo tudo estava bem e no outro ele tinha terminado tudo. Fala sobre como ela sempre esperava ligações dele e também sobre como ele dizia que amava ela e que eles durariam para sempre e sempre. Durante a turnê de Fearless, a Taylor começava essa música com uma entrevista encenada, em que a entrevistadora questionava se a Taylor não tinha medo de os caras terem medo de namorar com ela, por ela falar sobre eles nas músicas, e aí a Taylor responde uma frase que ficou bem famosa. "Eu acho que, se os garotos não querem que eu escreva músicas cruéis sobre eles não deveriam fazer coisas ruins." E esse é o momento icônico em que a Taylor joga a poltrona de cima de uma das áreas mais altas do palco, que ficou bem famoso hoje em dia no TikTok e Twitter, e a introdução da música na turnê durava 27 segundos, e aí depois ela realmente começava. Em 2021, nós também tivemos acesso a outra música que a Taylor compôs para o Joe Jonas na época, Mr. Perfectly Fine. Na música, a Taylor questiona: "Como está o seu coração depois de partir o meu?" A música é claramente sobre o Joe, e quando ela foi lançada no Taylor's Version em 2021, a atual esposa do Joe e amiga da Taylor, a Sophie Turner, postou que ela tinha amado a música, mostrando um super bom humor com que todo mundo consegue levar essa história hoje em dia. Mas a gente vai chegar nessa bonança. Ainda tem muito bafão, tristeza, dor e sofrimento neste rolê. Então, beleza. A Taylor consegue enfiar todas essas músicas a mais ali em Fearless, o álbum é lançado, e claro que a gente vai falar sobre isso nos nossos outros episódios. Mas, como eu disse no começo, o foco é só o relacionamento, então a gente tá correndo aqui, eu não vou falar muito sobre o lançamento de Fearless, só em outro momento. Para promover o lançamento do álbum, a Taylor vai no show da Ellen, né? No Ellen Show com a Ellen DeGeneres, ainda não era só Ellen DeGeneres o nome, era Ellen Show. E lá ela fala sobre a inspiração por trás de algumas músicas, inclusive Forever and Always. E aí, então, a Ellen fala assim, tem várias músicas nesse álbum que são sobre garotos. E a Taylor diz, sim. Aí ela diz, tem alguma sobre esse garoto em específico? E mostra o Joe Jonas. E aí a Taylor fala, sim, Forever and Always. Então, assim, não tem dúvida nenhuma sobre pra quem é essa música. A Taylor disse com todas as palavras que era sobre isso. Depois de um período ali que a Ellen fala sobre como ela é muito nova, que ela ainda vai encontrar outra pessoa e tal, ela diz, um dia eu vou encontrar alguém tão maravilhoso que será o certo pra mim. E quando eu olhar pra essa pessoa, eu não vou mais nem conseguir me lembrar do cara que terminou comigo pelo telefone em 27 segundos quando eu tinha 18 anos. Na verdade, ela fala em 25 segundos, mas depois, no decorrer da entrevista, ela confirma que foram 27.
E foi nesse momento que a gente ficou sabendo exatamente como o término aconteceu. Na hora, a Ellen fica chocada, assim, que a Taylor realmente disse tudo isso ao vivo, esculachou o cara desse jeito. E assim, ninguém sabia como eles tinham terminado, sabe? Foi a Taylor que foi lá e jogou toda a merda no ventilador. E a Ellen não sabia muito o que fazer, tanto que ela imediatamente chamou o comercial. Mas a Taylor parece ter ficado bem orgulhosa de falar o que ela tanto queria falar na televisão nacional para, como a Ellen deixa bem claro, milhões de pessoas naquele momento. Se vocês digitarem Ellen, Taylor, Joe no YouTube, vocês acham esse vídeo super fácil. Depois disso, a Taylor segue fazendo alguns vlogs na época. Isso era tipo uma filmagem representando momentos ali da... Não sei se os jovens ainda sabem o que é vlog, gente. É tipo um blog de vídeo. Sobre a época do lançamento de Fearless. Ela fazia bastante isso na época, tanto do primeiro e do segundo álbum, acho que até em Speak Now ela ainda fazia. E em um desses vídeos, ela aparece segurando um boneco do Joe Jonas na caixa. E aí ela repara que o boneco do Joe tem um celular, e ela fala que ele pode usar esse celular para terminar os seus relacionamentos com outras bonecas. E aí ela pega uma boneca dela mesma e fala, fique longe dele, hein? E aí, né, gente, ela tava assim, ó, ela tava muito fogo nos olhos, ela tava muito braba com o Joe nessa época. Ela aproveitava qualquer momento possível para falar mal dele, não tava nem aí. E aí começa a surgir um boato de que a Taylor estava grávida do Joe. E a Taylor vai para o MySpace dela, que ela usava para se comunicar com os fãs naquela época, e ela posta dizendo assim: vocês não sabem como seria impossível isso ser verdade. Talvez querendo dizer que o namoro não foi nem assim tão longe, ou falando simplesmente que o rumor era um absurdo. De todo modo, mais uma vez, a Taylor naquela época falava mesmo, ela não mandava recado. Com o mundo inteiro criticando a atitude dele de terminar o relacionamento numa ligação de 27 segundos, o Joe Jonas também decidiu se vingar das atitudes da Taylor. Ele foi ao estúdio e gravou uma música de composição autoral, composição dele mesmo, que se chamava Much Better, que quer dizer bem melhor. E ele falava sobre como a menina com quem ele estava no momento era bem melhor que a anterior, e que por conta dela, ele já nem mais se lembrava, usando as frases da Taylor na Ellen, das pop stars e as lágrimas que elas derramam nos seus violões, fazendo uma referência clara a Teardrops on My Guitar. Então, né, o shade era de todos os lados. Nessa época, a Taylor começou a gravar o filme Valentine's Day, que tem o seu início de gravação no dia 30 de julho de 2009, no meio da turnê de Fearless. No set, a Taylor conhece o Taylor Lautner e os dois começam a desenvolver um relacionamento. Em setembro, acontece o VMA, o incidente com o Kanye West, sobre o qual a gente vai falar em outro momento. E quem tá com a Taylor ali no palco também, quem entrega o prêmio para ela, é o Taylor Lautner. Então, nessa época, começam a circular esses rumores de que os dois estavam realmente juntos. No dia 11 de setembro, depois do VMA, a Taylor vai para o Saturday Night Live, ela é a host do Saturday Night Live pela primeira e única vez, e ela compõe o seu monólogo. Na sua musiquinha de abertura ali, ela faz um monólogo bem engraçado. Na música, ela vai falando sobre si, ela vai falando coisas que ela gosta, coisas que ela não gosta. E aí, uma hora ela diz assim, vocês devem estar pensando que eu vou falar sobre o Joe, o cara que terminou comigo no telefone. E ela manda um, Hey Joe, eu estou muito bem. E aí ela segue comentando que as pessoas estão curiosas para saber se ela está namorando o lobisomem do Twilight. Então, nessa época aqui, a Taylor pisou meio na bola porque ela estava bem usando o Taylor Lautner assim para fazer o Joe sentir raiva dela, aparentemente. Tanto que, né, a gente sabe que depois ela se arrependeu da maneira como ela tratou o Taylor. E o monólogo fazia parecer que tava tudo bem, mas não tava, né, gente? A gente sabe que ela queria continuar fazendo o Joe lembrar de como ele tinha magoado ela e como ela queria magoar ele na mesma moeda. Aqui a gente já tá no fim de 2009 e a Taylor começa a planejar o seu terceiro álbum, o Speak Now. Quando ele é lançado, a gente descobre aquilo que eu comentei, que o álbum tá recheado de músicas sobre o Joe Jonas. Apesar de já fazer 2 anos do término e ela ter namorado o Taylor Lautner e o John Mayer nesse período entre o Fearless e o lançamento do Speak Now. O álbum tem a música Better Than Revenge, que é uma música sobre como a Camila Bell tinha roubado o Joe da Taylor, bem polêmico hoje em dia essa letra, a gente sabe disso. E ela, inclusive, compara o Joe com um brinquedinho que ela estava apenas usando no playground, para desmerecer ele mesmo, né, com esse objetivo. Na música, a Taylor zoa a tal música Much Better, que o Joe tinha escrito para Camila, que eu comentei com vocês, e ela fala: vamos ouvir alguns aplausos, porque ela é tão melhor. Much Better, né? Haunted também é sobre o Joe Jonas, embora a Taylor nunca tenha confirmado, ela fala na música sobre sempre se sentir insegura num relacionamento, com medo de ele terminar com ela e etc.
Eu, particularmente, acho que essa postura de manter um relacionamento que deixava ela tão insegura é muito mais uma coisa de John Mayer, mas a maioria dos rumores dizem que essa música é sim sobre o Joe Jonas. E aí, finalmente, uma das músicas mais tristes da Taylor, que se chama Last Kiss. A mensagem secreta da música é Forever and Always, para confirmar que a música é sim sobre o Joe Jonas. A Taylor confirmou pra gente lá na Ellen que Forever and Always era sobre o Joe, e aqui ela confirma que Last Kiss é sobre a mesma pessoa que Forever and Always. Na letra, a Taylor fala: eu corri do avião daquele 9 de julho, falando sobre o show de Dallas, que eu já falei aqui, e também a música tem uma intro de 27 segundos. É a primeira vez que a Taylor fala do relacionamento de um jeito menos raivoso e mais triste. Então aqui já tinha passado a raiva e ela tava só triste, pensando sobre ele, pensando como ela poderia fazer ele sentir falta dela. Então, a gente acha essa música bem triste. Durante os shows da Speak Now World Tour, a Taylor quase chorava ao tocar a música todas as noites. Duas curiosidades sobre Last Kiss é que na letra a Taylor fala: seu nome, pra sempre o nome nos meus lábios. E atualmente ela namora o Joe, que parece ser realmente a alma gêmea dela. Então parece até que ela profetizou que a pessoa com quem ela ia ficar para sempre também era uma pessoa chamada Joe. E também, a música termina com a Taylor dizendo assim: apenas como nosso último, sem terminar a música com a palavra beijo, para dar ao público a mesma sensação de incompletude que a Taylor teve com o término do relacionamento. Mas aí, quando a gente menos esperava, achava que essa história nunca ia se resolver, começam os ventos da mudança. No primeiro dia de setembro de 2011, o Joe Jonas decidiu levantar a bandeira branca e ele vai assistir ao show da Speak Now World Tour, prestigiando o trabalho da Taylor. E ali, ela percebeu que as feridas estavam se curando e eles poderiam até se tornar amigos com o passar do tempo. Sobre esse momento em que a Taylor viu o Joe Jonas na plateia, ela escreveu a música Holy Ground, em que ela fala sobre como ela vai dançar naquela noite por tudo que eles passaram juntos, e que eles agora ficavam em cima de um solo sagrado. Então a Taylor, gente, ela é raivosa, mas ela sabe perdoar na hora certa também. Vamos ser honestos aqui, ela soube perdoar o Joe Jonas por tudo que aconteceu. E aqui as coisas realmente se acalmam entre os dois. Passam-se alguns anos e em 2013 o Joe dá uma entrevista em que ele elogia as composições da Taylor. E aí em dezembro também de 2013, quando os Jonas Brothers terminam a banda, depois eles voltaram, né, mas na época eles tinham terminado a banda, ele dá uma entrevista para o The New York Times em que ele fala que ele não odiava nenhuma das ex-namoradas dele, e que ele culpa muito da exposição da mídia por muitos dos relacionamentos dele não terem funcionado ou ele ter tomado decisões precipitadas. Aí no dia 21 de maio de 2015, aconteceu o Billboard Awards e a Taylor e o Joe são vistos passando tempo juntos, com um outro grupo de amigos. E aí depois o Joe deu uma entrevista falando que eles finalmente podiam se chamar de amigos novamente, o que eu acho muito fofo, eles terem realmente se tornado amigos nesse momento. Um mês depois, o Joe estava namorando a modelo e uma das melhores amigas da Taylor, a Gigi Hadid, e eles saem em um encontro de casais. O Joe com a Gigi e a Taylor com o péssimo do Calvin Harris. E a Karlie Kloss, vai saber por que ela estava lá, mas ela estava lá também. Essa foto é bem famosa e eles estão em um barco em um passeio em Londres. As fotos que eu cito aqui nesse episódio, elas estão lá no Instagram do Rumores da Inês, então se vocês quiserem ver as fotos sobre as quais eu falo aqui, elas já estão postadas lá no nosso Instagram. Em 2019, durante o período de divulgação do álbum Lover, a Taylor e a Sophie Turner se encontram no Graham Norton Show. E aí elas têm uma reação maravilhosa uma à outra, com abraços e risos, e elas inclusive estão com o mesmo corte de cabelo, então as duas acham isso super engraçado. E aí quando as pessoas começam a criar teorias de que elas tinham se dado mal e não sei o que, não sei o que, no dia seguinte na internet, a Sophie faz uma postagem dizendo que elas se adoraram e que não era para as pessoas ficarem criando fofocas negativas sobre isso. Na mesma época, a Taylor vai num programa da Ellen, antes mesmo do álbum sair, e ela fala que um dos arrependimentos que ela tinha era ter falado aquilo que ela falou sobre o Joe Jonas ali em 2008, né? Ter literalmente jogado ele debaixo do ônibus ali, dizendo que ele tinha terminado com ela numa ligação de 27 segundos. Ela disse que ela estava muito chateada naquela época e ela sabia que não tinha sido muito legal, mas ela compreendia que era a reação de uma adolescente de coração partido. Aí, em junho do mesmo ano, o Joe comenta essa fala da Taylor na Ellen e ele diz que sim, na época ele se sentiu muito mal por isso, mas que depois de um tempo ele tinha deixado pra lá, claramente, né? Porque ele foi a pessoa que deu o primeiro passo para eles voltarem a se entender. Aí, em 2020, durante a pandemia, o Joe Jonas se torna pai pela primeira vez.
E no álbum Folklore, na música Invisible String, a Taylor fala a frase: "Frio era o aço do machado que eu afiava para os garotos que quebraram o meu coração. Agora eu envio presentes aos filhos deles." Então, o único ex da Taylor que na época já era pai era o Joe Jonas. Agora o Tom Hiddleston também já é pai, mas na época era só o Joe Jonas que era pai. Então as pessoas concluíram que a Taylor mandou presentinhos pra criança, o que é fofo, né? Parar pra pensar que eles já chegaram nesse ponto assim de realmente ter essa amizade, essa tranquilidade um com o outro. E aí, como eu disse antes, em 2021, a Taylor lança o Fearless Taylor's Version e a música Mr. Perfectly Fine, que é sobre o Joe, e todos eles parecem apenas rir de tudo isso. Então, como diria a própria Taylor Swift, all is well when it ends well. E aqui realmente tudo acabou bem, gente. É uma história de, sei lá, assim, eu sei que a gente fala muito que o Joe foi um péssimo namorado pra Taylor, e realmente ele foi, né, gente? Um péssimo namorado, ele terminou com ela de uma maneira horrível. Mas eu acho que ele tem a melhor história posterior do namoro com a Taylor. O Taylor Lautner sempre fala bem dela, o Tom Hiddleston sempre fala bem dela, mas são pessoas que a Taylor evita, de modo geral, mesmo não tendo nenhum tipo de problema com eles. E o Joe Jonas não, eles realmente viraram amigos depois disso, então eu acho isso bem bacana, acho a relação deles hoje em dia, um com o outro, bem fofinha. E acho que eles devem rir bastante dessa história no privado, rir bastante um na cara do outro, na real. Ou se zoassem, tipo, pô, você foi escroto pra caralho comigo, né? Eu acho, inclusive, que a Sophie Turner acha que o Joe foi escroto com a Taylor naquela época, porque ela é bem feminista e tal. E ela é bem tranquila com a Taylor e parece ser muito gente boa. Então é isso, gente. Foi isso que eu programei pro episódio de hoje. Espero que tenha servido para vocês entenderem melhor essa fofocona de relacionamento de famoso. Eu gostei muito de escrever esse roteiro, me diverti bastante. A minha ideia era aparecer em live com vocês hoje para comentar esse rolê, mas deu errado aqui com os meus microfones e eu acabei precisando usar o celular para gravar o episódio, que eu normalmente gravo no computador, então não deu para eu entrar em live. Mas, de todo modo, no episódio que vem a gente volta lá pra falar sobre a carreira da Taylor. A gente fala sobre como foi o lançamento de Fearless e tudo mais. Então, domingo que vem eu espero vocês com um cafezinho para mais fofocas da vida e carreira da cantora Taylor Swift, aqui no Rumores da Inês.